Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Rabelo, Intensivete, trazendo uma novidade super legal para vocês que vai ficar aqui no nosso canal. Em parceria com a base Covetos, a gente traz para você uma novidade espetacular, que é o cafômetro AgeCuff. Ele vai ajudar você muito no dia a dia, tanto na resolução das iatrogenias por aumento de pressão nos balonetes dos tubos traqueais, quanto uma novidade espetacular que eu vou deixar para o finzinho desse vídeo aqui. Então dá uma chegada lá também no @ricobevex, lá no Instagram, e curte a gente por lá e aqui também no YouTube. Vou ficar feliz se você puder deixar um likezinho aí nesse vídeo e fazer contato com a Covetros a base, beleza? Junto com a Fabiana, no fim do vídeo eu vou deixar o contato para vocês. Então, muito legal isso aqui, porque a gente não sabia ou não tinha muita noção do volume de iatrogenias que a gente podia causar com aquele balonete do tubo traqueal. E mesmo em anestesias muito curtas, se eu deixar 5 minutinhos aquele balão super inflado, eu vou provocar problemas. E você também sabe que em gatos isso é frequente. Eu posso até romper a traqueia desses animais e causar perfurações, mesmo que mínimas. Então fiquem atentos de como vai funcionar o uso do nosso cafômetro. Preste atenção. Na literatura humana, se a gente pegar tanto a Revista Brasileira de Terapia Intensiva quanto o Jornal Brasileiro de Pneumologia, os dois são muito enfáticos em dizer duas coisas interessantes. Primeiro, existe uma variação muito grande de iatrogenia no turno de dia, tarde e noite, sendo que à noite sempre tem mais problema, principalmente em pacientes com ventilação mecânica que estão com o cuff ligado aí o tempo todo. Mais do que isso, é importante avaliar que existe uma variação grande de pressões, que podem ir desde 7, 8 até 30 às vezes naquele balão. Depende muito da pessoa que está manipulando. E apesar do próprio o consenso brasileiro de ventilação mecânica recomendar algo próximo de 20, 25 milímetros de mercúrio, o ideal seria trabalhar próximo de 15 ali, porque na maioria dos pacientes eu consigo evitar o refluxo e consigo também evitar a hipóxia daquela região da traqueia. Então, o cafômetro da base, ele é super legal porque você liga, ele dura 60 segundos, você consegue fazer várias medidas e ele já desliga sozinho. Ele pode fazer isso até 100 vezes e depois você descarta. Então isso é super interessante porque deixa o custo de cada medida super benefício para o seu paciente e para a sua instituição também. Olha só como é que funciona quando a gente vai fazer insuflação. Você liga no botãozinho amarelo, ele já te dá o número 0, depois de te dar o número de operações que ainda faltam para o equipamento fazer, você conecta no balãozinho piloto e vai medindo a sua pressão. Se você quiser insuflar o cuff, o balonete do tubo já com a seringa, espetacular. Você vai inflando e vendo quanto que ele vai te dando de medida no digital. O ideal é ficar ali entre 12 e 15 centímetros de água para cães e para gatos. Super fácil, né? Então você conecta a seringuinha direto no balonete piloto, vai insuflando e vai checando quanto de pressão que você colocou ali. É demais, né? E aí você consegue medir e fazer a checagem da pressão da mesma forma. Se eu tiver um paciente, por exemplo, que já está em ventilação mecânica, você simplesmente liga o aparelhinho, conecta no balão piloto e vai ver quanto de pressão que está, sem nem colocar e nem tirar. Depende do valor que você está encontrando aí no seu piloto. Então, se tiver 25, você pode puxar um pouquinho do ar e deixar mais próximo de 15 a 20. Se tiver em 10, é porque vazou alguma coisa naquele turno, você pode encher um pouquinho. Isso deve ser feito a cada 4, 6 horas, para que você mantenha a viabilidade do balonete no tubo traqueal e evite as lesões de traqueia nesses pacientes que estão cronicamente entubados. Serve também para os seus dispositivos supraglóticos, como é o caso da máscara laríngea, beleza? Então, vantagens: não perde pressão quando você está medindo, ou seja, não tem escape e nem colocar para dentro. Só depende de você manipular o dispositivo. Ele vem no envelopinho, super fácil de manipular, né? A base já entrega para você, rapidão. Pode entregar pelo correio, pode te mandar pelo Sedex, entrega para o Brasil inteiro. Super interessante. Então, de novo, 100 medidas e aí você tem que descartar a seringuinha, beleza? Dá só uma olhada como que funciona. Quando o cuff fica super inflado, eu vou acabar gerando problemas de perfusão naquela mucosa da traqueia. E se ele estiver pouco inflado, o que vai acontecer? Vai passar líquido pela orofaringe. Então eu preciso sempre usar o nosso cafômetro para garantir isso. Toda a literatura já diz isso bastante. Ele também é aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, para uso em humanos também, super legal, então bastante seguro, medida em centímetros de água, então fica atento. 1 milímetro de mercúrio é igual a 1,34 centímetros de água. E você não precisa fazer a conversão, a não ser que você use para uma novidade espetacular.
a gente conseguiu adaptar esse cafômetro para medir pressão intraabdominal. Se você ainda não mede, dá uma conferida nessas referências aí, porque elas te mostram como que se mede, para que se mede. Em cães a gente coloca 1 ml por quilo e em gatos meio ml por quilo de salina morna na bexiga urinária. Então esses animais estão sondados, a gente esvazia a bexiga por gravidade, injeta essa quantidade prévia de fluido e faz uma comparação com coluna de água. Sempre na linha média do doente, quando ele estiver deitado de lado, a linha média é o umbigo. Você coloca a coluninha de água e assim como também se pode medir pressão venosa central, a coluna de água vai me dizer quantos centímetros de água tem dentro do abdômen. Só que agora acabou essa confusão, porque com o Edcuff simplesmente a gente conecta a nossa torneirinha de 3 vias na seringa e se a gente fizer um modelinho para mostrar para vocês como funciona, pensa nessa luva daí de cima como se fosse a bexiga urinária, aí eu tenho a sonda uretral ligada na torneira de 3 vias que está ligada num circuito fechado de urina. Nessa torneira de 3 vias é quando normalmente você mediria por coluna de água ou canal do monitor de pressão invasiva, ou até mesmo monitores próprios, que são caríssimos para poder medir a pia. Quando a gente instala o nosso Edcuff diretamente na torneira de 3 vias, olha só que simples que fica, porque basicamente você está lá com o seu paciente, a nossa luvinha que está aí no vídeo é a simulação da nossa bexiga. Presta atenção quando eu fizer um pouco de pressão na bexiga, como que a pressão no próprio circuito também muda. E lá no digital o número vai começar a aparecer. Então primeiro eu ligo, ele me dá o número de operações pendentes e já faz a medida direta. Quer dizer, se o circuito de urina estiver preenchido com urina, sem bolhas, a bexiga tiver com o mínimo de urina lá dentro, é só encaixar, apertar, medir e retirar. Você não gasta 3, 4 segundos para fazer isso de forma limpa, correta, rápida e que não cause iatrogenia. Não é demais? Essa medida então vai te ajudar a usar o cafômetro em 2 vertentes. Para os balonetes piloto dos tubos traqueais em diversas situações, nos dispositivos de vias aéreas de forma geral e mais ainda nessa situação da pressão intraabdominal. Então eu peço para vocês entrarem em contato aí com a Fabiana e toda a equipe da base que está em São Paulo. Entra na basevet.com.br e fica atento a tudo que acontece por lá. Não é legal? Então eu espero ter deixado esse recado aí para vocês. Entra nas nossas redes sociais de novo, checa lá o escoladeveterinária.com.br, todos os nossos cursos online estão por lá, tem bastante coisa interessante. E no intensivet.com.br, todos os nossos serviços médicos de consultoria, preparo de equipe de emergência, de terapia intensiva, aluguel de equipamento, todos os cursos presenciais e o mais novo de todos, que é a saúde digital. A gente está com telemedicina já em vários hospitais no Brasil, já de Belém do Pará até o Sul. Muitos hospitais estão usando o nosso serviço de telemedicina para internação hospitalar. Então eu aguardo vocês por lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima.